E aí a gente chega, né, Antônio? Em terra de chat GPT, quem domina o prompt é É rei. rei, olha É só. rei, meu rei, né? Essa é uma boa analogia, hein? É uma boa analogia, errei mesmo. E aí, né, o prompt a gente já falou várias vezes aqui, é o textinho que a gente põe lá naquela caixinha. Essa caixinha, ela tem um nome de janela de contexto e ela tem um limite, né, Antônio? A gente não pode escrever uma Bíblia ali, existe um limite para fazer essa Sim, pergunta. sim. Que é dada pela quantidade de tokens, aí é um outro termo técnico. O chat está, né, pegando aquela resposta e no processo de dar, pegando aquela pergunta ou aquele prompt, e o processo que ele faz para buscar essas informações é uma inferência, e quando ele printa aquela resposta, a gente chama de completion. Lembra do autocompletar que eu falei no vídeo passado? Né? Que é parecido com o nosso autocompletar do celular, mas ele é muito mais sofisticado. Ele vai Sim. cuspir um texto, uma linguagem, programação, código. Só que assim, se eu pergunto assim, me escreva uma poesia sobre amor, é bem amplo, né? Bem genérico. Pode ser que eu goste do resultado, pode ser que eu odeie, né? E aí a gente entra nessa área do prompt engineer, da temperatura que o Antônio já deu spoiler, que é você ter metodologia, você ter técnicas, criar esse prompt de uma forma profissional, dando tom, né? Se ele tem que ser um especialista, se ele tem que escrever isso de uma forma mais erudita ou mais coloquial. Esse prompt bem amplo, né? Bem aberto, eles chamam de zero shot. Quando melhora um pouquinho, fala assim, olha, escreva uma poesia de amor, né? Num estilo assim de, sei lá, Carlos Drummond de Andrade ou Fernando Pessoa. Bem que eles não escreviam sobre amor, né? Mas você dá um estilo, né? Que você dá um exemplo, ou numa classificação de análise de sentimento que a gente brincou bastante com isso, né? A gente testou muito isso. O que que é neutro, o que que é positivo? Você já está dando um exemplo, então você tem um one shot, né? Quando você dá dando um exemplo, ou quando você pede também o formato da saída, e conforme você vai incrementando isso daí, você põe mais exemplos, eles chamam de few shot. E aí isso, gente, é até uma profissão, né? O prompt engineer. O que que é temperatura, Antônio? Que a gente está nesse mundo doido e que a Olha, temperatura influencia a, no chat GPT? pois é, a gente já falou do filme Transformers, já até o Leonardo apareceu aqui nessa conversa. Agora a gente já falou de temperatura, mas é uma Esse conversa povo é meio doida. doido, O né? povo é O doido, povo mas realmente faz parte, né? E você falando do prompt engineer, que é a nova profissão do futuro, gente, é super simples assim. Se você quiser uma resposta boa, detalhada, você também tem que ser detalhista e fornecer insumos para que o chat GPT te dê uma resposta também à altura que você pede. Se você trabalha com uma pessoa nova, você vai pedir para ela fazer alguma tarefa, você não vai simplesmente falar, faça algo, você vai dar o caminho das pedras. Então, mais ou menos fazendo um paralelo, é mais ou menos isso. Então, não adianta você chegar no chat GPT, escrever uma frase e esperar que ele já faça tudo por você, que não vai acontecer e aí você vai se decepcionar. Então, ter uma metodologia, ter uma estrutura, ser detalhista e empático em alguns momentos é muito importante. E a temperatura entra nisso. A temperatura é realmente você escreve temperatura igual a tal. A gente vai falar sobre isso e dar um exemplo. Então, a temperatura vai fazer com que o chat GPT seja menos ou mais criativo nas respostas, né, que ele te fornecer. Então, dependendo da tua situação, do teu contexto, você pode usar temperaturas mais altas para que ele seja mais criativo ou temperaturas mais baixas para que ele seja menos criativo e te dê uma resposta mais direta ao ponto, mais concisa, né, nesse caso. Ô, Então, a Antônio, isso, temperatura. isso reforça aquela questão de que ele não está buscando as informações na internet, ele cria, né? Então, Pois é, né, a exatamente. Senão temperatura. ele não teria como agir de maneira distinta, né? Uhum. Exatamente. Então a temperatura ela vai de 0 a 1, então 0,1, 0,2 até 1. Então quanto mais próximo do 1, mais criativo, mais elástico ele vai ser. Então se você é um criador de conteúdo, por exemplo, e você precisa gerar textos criativos, textos chamativos para engajar, você pode trabalhar com temperaturas talvez mais altas, dependendo do que você precisa. Se você é uma pessoa de análise de dados ou uma pessoa que trabalha com, sei lá, o segmento de direito, você tem que ser mais consistente, você tem que ter respostas mais sharp, mais diretas ao ponto. Então, a tua temperatura provavelmente vai ser mais baixa também. A gente deu um exemplo de resposta em atendimento, a saque, tudo mais. Se você é uma marca, por exemplo, que é mais jovial ou que tem um tom de voz mais informal, você pode dar as respostas um pouco mais criativas, talvez. Alguns exemplos só para a pessoa
só ilustrar como usar. sim. Então, isso que é a temperatura. Como que ela funciona? Ela, então, é um valor numérico aí que vai, né, regular o processo da amostragem e ela vai te dar respostas mais determinísticas e previsíveis se ela estiver perto do zero. Se ela estiver mais próxima do 1, ela vai ser mais diversa, mais criativa. Por isso que isso vai depender muito do contexto. Então, que nem a gente comentou, né? Na Aqui tem análise de uma escalinha. sentimento, lembra que a gente testou com ela baixa e Exato. ela dava umas. Eu acho que ela errou mais, né, Antônio, quando ela estava. Perfeito. Lembra que a gente percebeu isso? E aí a E gente até falou, foi Antônio, vai brincando, né, com as temperaturas. Foi um processo que a gente fez até chegar num denominador que uma temperatura média, 0,5, por exemplo, funcionava melhor. Então, a gente está fazendo com que você ganhe aí alguns dias aí de trabalho. Então, se você Não, trabalha, por exemplo, em conteúdo, fantástico, né, fantástico. isso foi muito legal. Aí uma dúvida, o chat 3 que a gente tem free, ele não tem como configurar, né, essa temperatura, isso tá no 4 e tá nas APIs, né? Isso está no 4 nas APIs, mas eu já fiz alguns testes na versão free e Hum. ele dá uma variada boa. Se você Então, escreve no prompt falando o valor da temperatura, é isso? isso, perfeito. Então, eu costumo Ah, sempre colocar no final do meu prompt temperatura igual a X, ou no começo do meu prompt, entre parênteses, temperatura igual a tanto, e aí eu continuo com o meu prompt, né? Inclusive, a gente gente, trouxe uns exemplos aí para o pessoal ver. essa dica do Antônio foi de ouro, porque essa eu não tinha brincado ainda, tá vendo? Eu vou começar a explorar esse recurso. Isso. Sensacional, Antônio. Inclusive, a gente pode mostrar aí um exemplo. Eu não sei se você conhece Paris já, Carla, se você está pretendendo viajar, se você Olha, pensa. je te dis français, mas não, Oh, não, mas o seu não. treino era em alemão? Já fala francês? Ai, Deus do céu. Muito bem, Não. falando em França e como usar aí o chat GPT, a gente trouxe um exemplo para o pessoal ver. É um exemplo bem genérico aqui, tá, pessoal? É para a gente entender a precisão aí do chat GPT quando a gente trabalha com temperatura. Então, por exemplo, olha lá, cara, temperatura Ah, baixa, 0,2. Qual é a capital da França? A resposta vai ser sucinta também. A capital da França é seca, Paris. né? Seca. Objetiva. O Papu, objetivo né? preciso entregar 3 bullet points pro meu chefe. Eu vou na temperatura mais baixa, porque ele vai me dar algo mais conciso ali. Temperatura mais alta, eu preciso fazer uma poesia, que nem você comentou, né? Bolar um texto super, Contexto né, turístico, né? Ou alguma coisa assim turístico. mais da área de publicidade, Isso, né? então ele vai viajar, ele vai tomar um vinho ali. Então ele vai tomar um vinho, vai se distrair com algumas coisas, vai pegar todas as bilhões de informações ali que ele tem e vai formar essa frase, por exemplo. Quando a gente fala a capital da França com temperatura 0,8, a capital da França é Paris, a cidade do amor e das deliciosas baguetes. Oh, Eu não mon jantei amour. ainda, já me deu fome. Nossa, gente, né? Pois é. Sensacional, pessoal. Olha, essa dica da temperatura é valiosíssima, né? Sim, Sensacional sim, faz mesmo. muita diferença. Além de você ter que dar um prompt muito contextualizado, que nem você já explicou, a temperatura eu diria que é crucial, né, para aquilo que você precisa. E a A gente, metodologia, né, Antônio, que nem você falou, é saber qual que é o teu objetivo, né? Se você quer uma sim, coisa mais sim. conservadora, não Tudo é arriscar, saber né? o objetivo que você precisa, o seu contexto. Uhum. Então, continuando o exemplo aí, hoje eu estou no mundo de viagem, viu, Carla? Então, eu trouxe mais um exemplo aí, explorando o mundo. Qual que é o país mais populoso do mundo? Na temperatura mais baixa, ele falou que o país mais populoso do mundo é a China. Quando eu coloquei uma temperatura 0,7, é que tá cortado aí, tá? Mas antes eu tinha colocado temperatura 0,2. Temperatura 0,7, qual é o país mais populoso do mundo? Ele vai falar também que é a China, mas ele vai me trazer mais informações, como o total dessa população. No entanto, é importante notar que as informações populacionais podem variar ligeiramente. Então, ele deu uma floreada aí numa pergunta que é super simples. Então, ele tirou um caldo. Agora, você imagina quando você pede para ele fazer um roteiro turístico com temperatura 0,8, por exemplo. Nossa senhora, ele vai, Nossa, ele né? vai cuspir assim um Vai monte te de dar informação, até a né? passagem aérea já, se bobear. Agora, o que que vai acontecer, cara? A gente vai fazer um se vira nos 30 aqui. Uhul! Eu vou pedir para você parar de compartilhar sua tela, eu vou Sim. compartilhar a minha e a gente Ó, vai entrar no pronto. chat GPT agora, pessoal, Ai, meu Deus, olha, a porque gente a é gente professor, gosta de hein? emoção. Total. Se vira nos Você vê 30. minha tela? Sim, senhor. Sim, perfeito. Aqui, ó, chat GPT Plus. Chat GPT. A gente, de qualquer maneira, vai trabalhar com a versão 3.5 aqui. O que que eu quero fazer? Eu quero que ele Uhum. responda uma mensagem de um
um cliente. Eu já tenho o texto aqui e eu quero ver como que ele responderia de acordo com a temperatura. Não, e é bom que eu vou aprender, porque eu sou canguinha, gente, eu não tenho a versão paga, tá? Eu só tenho a versão free. E eu achei que essa questão da temperatura era restrita, tá? Para a versão free. A gente tá vendo que não. Prompt Sim. Engineer, né? É Total. isso aí, a gente consegue trabalhar com isso. Então, cara, eu tenho um comentário aqui de um cliente hipotético. Ele disse assim, ó, Tá. estou extremamente insatisfeito com o serviço prestado. O produto que comprei deveria ter chegado há uma semana e ainda não recebi nada. O atraso na entrega está me causando sérios transtornos e comprometendo meus planos. Espero uma solução imediata para essa situação. Olha, até para um humano é difícil responder essa aqui, né? O O que a cara tá gente vai bravo, né? fazer? Eu vou colocar entre aspas aqui para ele entender que isso é uma frase de um cliente. E vou pedir aqui para que ele responda. Você é um atendente de saque que precisa responder ao comentário abaixo. Vou colocar aqui temperatura igual. Vou no 0,3, tá? Tá. Vamos ver o que acontece. Nossa, ele tá empolgado, hein? Lamentamos sinceramente pelo transtorno causado devido ao atraso na entrega, bababá, pedimos desculpas, qualquer inconveniência que isso possa ter causado e queremos garantir que estamos empenhados em resolver essa questão o mais rápido possível. Bababá, vamos ver aqui mais no final. Reiteramos o nosso compromisso em fornecer atendimento e qualidade de garantia e garantir a satisfação como cliente. Contamos com a sua compreensão. Ele tá meio formal aqui, seguiu alguns pontos, uma resposta, né, ali meio sharp. Agora vamos fazer a mesma coisa e E aí vamos aumentando essa colocar temperatura, né? isso. E aí, Antônio, você colocou a especificidade, né? O que que ele é? Ele é um atendente, né? Isso também faz parte do prompt engineering, Isso faz né? parte do prompt engineer. Você tem que mostrar para ele quem ele é, quem que ele tá, o Uhum. papel de quem que ele está assumindo. Vamos Se colocar um você fala 0,8. simplesmente responda a pergunta, só Deus sabe o que que vai vir de resposta, né? Se você não Perfeito. dá um contexto para ele, Exatamente. Vamos né? fazer a mesma coisa, ele continua sendo o atendente, só que agora ele vai trabalhar com a temperatura 0,8. Vamos ver o que que ele vai fazer. Pedimos desculpas pelo atraso da entrega, o produto que comprou. Entendemos sua insatisfação e reconhecemos a importância de receber o pedido no prazo estipulado. Nossas sinceras desculpas. Lá ele colocou desculpas apenas, né? É, Agora ele foi um pouco mais aprofundado. Nossas sinceras desculpas pelo transtorno causado. Garantimos que estamos empenhados em resolver a situação o mais rápido o possível. empenhado, né? Assim, é uma coisa. Empenhado. Aqui a questão não é que o texto é mais longo, é a questão que as palavras mudaram e aí ele trouxe palavras mais calorosas, talvez, né? Então, Uhum. por exemplo, para que possamos agir prontamente, solicitamos que nos forneça o número do pedido ou qualquer outra informação relevante para localizar seu caso em Então, nosso sistema. Ele não falou isso. não, isso é informação extremamente importante, Antônio. Extremamente importante, não é? Como que ele vai resolver o problema do cara sem saber o número do pedido? Gente, Exato. Então, lá no primeiro exemplo, ele foi aquele atendente que a gente, né, não gosta tanto, porque, tipo, a pessoa foi mas muito não resolve, né? Às vezes superficial e não vai resolver. Aqui foi direto ao ponto. Ele tá pedindo informação aqui, ou seja, ele quer continuar a conversa, né? O que é muito legal. Vamos ver aqui o que mais ele escreveu aqui, ó. Enquanto isso, pedimos sua compreensão e paciência, pois estamos dedicando todos os esforços para resolver esse problema em breve. Olha só que legal. Valorizamos a sua confiança em nossa empresa e trabalharemos para restaurar a sua satisfação com nossa. Ou seja, foi muito além do que a primeira resposta. e ao mesmo tempo ele foi muito certeiro. Acho que o ponto mais importante aqui é pedir uma informação para rastrear esse produto para o número do pedido, né? Perfeito. Assim, sensacional. Muito bem, então acho que só recapitulando, né, Carla? É sempre Uhum. legal lembrar que a temperatura do ChatGPT é um dos muitos parâmetros que a gente tem, né? Então a gente tem a questão de indicar para ele como que ele tem que agir, ou com base em quem que ele tem que trazer a resposta, né? Ou dar o contexto, um panorama geral. Eu costumo dar muita informação para ele, inclusive exemplos, né? Com base no exemplo abaixo, faça isso, isso e isso. Inclusive também, Antônio, o formato da resposta, né? Você vai ser um JSON, você vai ser, enfim, né? Como Isso. que você quer que ele te dê essa resposta? Então, não é só pedir de qualquer jeito, né? Não. Tem... E um outro ponto que faz parte aí da estrutura de um prompt bom, né, para ser usado, é indicar para ele quem que é o público-alvo, quem que vai receber essa resposta, né, ou o que ele estiver Uhum. fornecendo. Então, às vezes eu tenho que fazer um relatório para minha liderança. Eu vou colocar que você precisa ser sucinto, pois a resposta vai direto para o board da empresa, por exemplo. Então, ele vai ir direto no ponto, ele vai ser sharp, mas ele vai trazer informações consistentes. Ou não, eu vou falar para uma audiência num, sei lá, num teatro, então ele vai também trazer
Ele vai contextos e dar, né, informações um mais. tom e uma informação condizente com essa audiência. Gente, É isso. fantástico. É Eu isso mesmo. adorei a literatura, É adorei muito mesmo. bom, é muito bom. Então, como recomendação e dica aí, eu sempre costumo colocar pelo menos 4 coisas nos prompts, né? 4 informações. Falar quem ele é, como ele, né? Como que ele tem que agir com base em quê? Colocar a temperatura, para quem que ele vai dar essa resposta, ou para quem que eu preciso dar essa resposta, e um exemplo também de como eu quero que venha essa resposta, ou formato, né? Por exemplo, que nem você falou dos formatos de linguagem de programação. Eu uso muito o Uhum. formato tabela de Excel, por exemplo, que eu peço às vezes para ele estruturar alguma informação, algum dataset que não está estruturado em tabela, copio e colo isso para o Excel. Dá para fazer milhões de coisas. Esse exemplo que você falou, quando você monta o prompt, você está colocando exemplo, você já está no nível do one shot, né? Você não dá aquela resposta zero shot lá, que é só a resposta crua, né? Perdão, o prompt cru, né? Aquela entrada bem genérica. E quanto Perfeito. mais a gente escreve, né, esses detalhes, esses requisitos, mais a resposta vai ser condizente com aquilo que a gente precisa. É isso aí. É quase uma receita de bolo mesmo. É o final já? Poxa É o vida, mas é muito final, mas rápido. bom, né? A gente gosta do tema, então a gente se empolga. Eu acho que a gente pode pensar em fazer já uma live, porque as pessoas, né, com certeza vão ter muitas dúvidas, querem interagir. A gente sempre Olha, recomenda gostei. que deixe os seus comentários aqui para a gente poder responder e tudo mais, interagir, que é sempre bom. E, como eu sempre digo, vamos usar a inteligência artificial ao nosso favor, né? Sempre tem o jeito bom e o jeito ruim de tudo na vida. Acho que a gente sempre tem que prezar pelo jeito bom e trabalhar para que a gente ganhe essa vantagem competitiva e o profissional também se destaque no mercado. Acho que você tem visto um pouco disso aí também, né? Com certeza. E usar, que nem você falou, né, de forma ética, com metodologia, acho que você falou isso bem no início, é uma palavrinha, assim, bem importante, não é saindo aí fazendo de qualquer jeito, né, precisa ter um método, ter todo um planejamento aí por trás, e o objetivo é otimizar tempo, né, Antônia, a gente se tornar mais produtivo, né, e tirar aquelas coisas que às vezes são bem operacionais que a gente precisa fazer, ou que demora, né, você fica rascunhando ali aquele texto, fica, ele já te dá um rascunho e aí você, opa, Isso, e você isso. vai melhorando, né? Isso. Você vai aprendendo e você também vai melhorando, né? Acho que Exatamente. aprender, por exemplo, SQL, você começa de um jeito meio, né, muito devagar ali, tendo que aprender muita coisa. E você vai performando melhor, e aí você vai começando a combinar várias coisas. E com o ChatGPT e o prompt é a mesma coisa, né? Você começa ali no basicão para ir sentindo como que funciona, mas tente sempre melhorar, sempre tente dar mais para que você também receba mais informação, mais contexto e se torne aí um profissional diferenciado no mercado, sabe? Acho que é isso que eu tenho falado para que as pessoas não vejam a inteligência artificial como uma ameaça, mas sim como o melhor amigo que vai te ajudar a performar cada vez melhor. Um aliado fortíssimo, né? Muito bem, bom, acho que a gente está chegando ao final aí, passou super rápido o tempo, mas eu queria te agradecer, Carla, novamente aí pelo teu tempo, pelo Ah, papo, é sempre um prazer, repercutiu super bem o vídeo que a gente postou aí, o nosso primeiro, então a gente não tinha como não seguir nessa seguir, né? sequência aí, tem muita informação, tem muita coisa ainda para a gente falar para o pessoal, acho que mais exercícios, né, mais exemplos, Mais e exemplos. trazer outras ferramentas também, né? Falar um pouco de imagem, eu acho que pode ser um bom caminho para os próximos. Vamos ver o que o pessoal Concordo. deixa nos comentários aqui, mas a gente está aqui para trazer a prática também com conceito, mas também mostrar como que a gente pode usar na prática para ter ainda mais vantagem para a gente, sabe? Até nessa área criativa, né, Antônio, de publicidade, de criação, a parte da imagem, né, já não é muito meu foco, assim, de atuação, mas acho que se deve trabalhar bastante com isso, né, enfim, tem outras ferramentas legais que dá para a gente explorar. Gente, olha, só a pontinha do novelo, né, a gente vai A gente está puxando, puxando, hein? Vamos ver quando a gente vai chegar. vai Eu puxando, queria enfim. convidar, eu queria convidar o pessoal para que quem está conhecendo agora o canal, se não é inscrito, se inscreva. Vamos compartilhar esse vídeo para que chegue a mais pessoas, né? Acho que são informações e dicas riquíssimas que tem aqui, de graça, inclusive, que a gente está aqui para ajudar mesmo. Então, quem puder compartilhar, deixa o teu like, se inscreva aí no canal. Para quem não conhece ainda a Carla e eu, a gente vai deixar os nossos Uhum. LinkedIns aqui no vídeo para a gente, né, continuar essa conversa, entrar em contato. E é isso, Carla. Eu queria te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pela disponibilidade, e foi muito legal mesmo. Muito legal mesmo, acho que muito bem empregado esse tempo, Antônio. Foi com o maior prazer mesmo. E sim, a gente falou pra caramba e nem viu o tempo passar, né? Pois Sinal que a é, gente gosta do tema. é isso aí. Fechamos. Obrigado, pessoal. A gente se fala na próxima. Um abraço.